Dito isso, vamos para live. Para live não, para aula de multiplicação de matrizes, porque é uma aula que eu acredito que treina muito a lógica. Você entender, apesar de ser pouco a linha de código, para você entender o que está acontecendo na multiplicação de matriz, você tem que entender perfeitamente a lógica. O porquê que uma parada tem que acontecer antes da outra, por que a outra parada tem que acontecer depois, e por aí vai. Mas só para não deixar no ar quem não sabe multiplicar matriz e tudo mais, vou pegar um exemplinho aqui de uma internet aqui qualquer, só para vocês entenderem aqui o que é uma multiplicação de matriz. Tipo, eu tenho uma matriz A e B qualquer. Eu não vou usar esse exemplo, posso até usar, mas é só para entender o que precisa ser feito na multiplicação de matrizes. Então, para multiplicar uma matriz, eu tenho que usar os dois primeiros elementos da primeira linha e multiplicá-los pelos dois elementos da primeira coluna. Nesse caso aqui, que a matriz é 2 por 2. Então, eu vou fazer 1 vezes menos 1, por isso que apareceu aqui ó, 1 vezes menos 1, e depois eu vou fazer o 2 vezes o menos 1. Aliás, 2 vezes 4, porque eu ando uma coluna aqui e aqui eu ando uma linha. Então, eu multipliquei 1 por menos 1 e o 2 por 4. Isso aqui vai gerar o meu primeiro elemento, que vai ficar, na resposta aqui da matriz, vai ficar localizado bem na intersecção desses dois caras. Então, ele vai ficar localizado onde tem elemento aqui, ó, que é o campo 1, 1. Aqui também é o campo 1, 1. Então, ele vai ficar localizado no campo 1, 1 aqui. No caso do 2, eu vou fazer a primeira linha vezes a segunda coluna. Então, ele vai ser o elemento 1, 2, porque a intersecção ocorre no 2 aqui e no 3 aqui. E por aí vai. Ele vai fazendo continha por continha até chegar na matriz final, que é essa 7, 7, 3 e 17 aqui. Isso é meio que a ideia de como você faz a multiplicação de uma matriz. Só que note que vai ter uma dificuldade aí de saber qual é a ordem de multiplicação, aonde eu vou colocar o elemento certo na matriz, além de trazer uma novidade aí que é manipulação de matriz. Mas manipulação de matriz nada mais é do que lista dentro de lista. Vocês vão entender quando eu chegar nesse ponto, mas basicamente a gente tem que fazer essa operação aqui via código do Python. Acho que eu tenho uma outra. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui é uma forma literal de você fazer uma multiplicação de matriz. Você tem os elementos aqui, ó. A11, A11, A12, A21, A22, A31, A32. O que isso significa? O primeiro algarismo sempre remete ao número da linha. Então, esses caras aqui estão na primeira linha, então o primeiro algarismo é 1. Esses caras aqui estão na segunda linha, esse aqui vai ser o primeiro algarismo 2. E esses caras aqui estão na terceira linha, o primeiro algarismo é 3. Como todos esses caras estão na primeira coluna, o segundo algarismo é 1. E aqui, como todos os caras estão na segunda coluna, o algarismo segundo aqui é 2. Essa é a notação de matriz. Então, o elemento 1, 1 é esse cara. O elemento 1, 2 está posicionado na primeira linha, segunda coluna, é esse cara. O elemento 2, 1, 2, 2 e assim por diante. E aí, quando você vai fazer a multiplicação, você faz esse A1, 1 vezes B1, 1, A1, 2 vezes B2, 1, A1, 1 vezes B... Não, isso aqui não é multiplicação, né? Não é, tô falando bosta aqui. Isso aqui é uma multiplicação? Isso é uma multiplicação. Ah, eu pulei os elementos. Foi mal. Primeiro elemento vai ser esse vezes esse, né? Esse, mais esse e esse. Isso daqui, ó, corta no meio, é a segunda coluna já. Então, aqui tá mais fácil de entender. O A11 aqui multiplicado com o B11, o A12 multiplicado com o B21, o A13 com o B31. Então, acho que dá para pegar a ideia do que a gente tem que fazer. É lógico que quem não sabe multiplicar matriz não tem problema. Vai dar para pegar a questão da lógica, mas eu só queria passar um pouco desse conceito para a gente ter o que fazer, né? A gente não vai... Ó, aqui o cara errou. Não é uma multiplicação aqui, é uma soma. Então aí, ó, corrige aí, ô Brasil Escola. Mas bora.
Então a gente tem que pegar esse princípio aqui, essa lei, essa fórmula de calcular matriz e tentar transformar em código. Lembrando só que para multiplicar a matriz tem uma regrinha universal aí que o número de colunas da matriz que vem na esquerda tem que ser igual ao número de linhas da matriz que vem na direita, senão a multiplicação não funciona. Ó, só para dar uma ideia do que eu estou falando, aqui ó, uma matriz M por N é uma matriz de M linhas e P colunas. M por P, né? Falei M por N porque eu estou acostumado. Mas M por P é uma matriz de M linhas e M colunas. Ela só vai conseguir multiplicar com uma matriz que tenha P linhas e N colunas. N podendo ser igual a P, igual a M, não interessa. O importante é que o P aqui nos dois sejam iguais. Então vai ter o mesmo número de colunas da A e o mesmo número de linhas da B. Isso para poder funcionar a multiplicação. Se não tiver isso, ela não funciona. E o resultado final é quantidade de linhas M pela quantidade de colunas N, que vai dar a matriz C aqui. Isso é uma regra básica, então a gente vai ter que colocar essa regra no nosso código também. Se a gente der uma matriz, uma multiplicação de matrizes que não se conversam, a gente vai ter que apresentar um erro e falar, ó, matriz não pode ser multiplicada porque não cai na regra lá, tá fora da regra e tudo mais. Bom, mas vamos lá, falei bastante aqui. Vamos que vamos começar a programar. Tô aqui, ó, na pastinha vazia como sempre. Dá um zoom aqui, é só isso aqui que tá salvo por enquanto. Eu vou lá no meu Visual Studio, vou criar um arquivo em Python para essa aula. Fecha tudo, vamos criar um novo, new file. Vou salvar ele como arquivo de Python para poder ter as dicas do próprio VS Code. É isso aí. Então criamos aqui a paradinha. Isso aqui é bom para poder, como fala? Treinar a lógica. Só que não dá para treinar a lógica se você não tem o gabarito, né? Você precisa de um gabarito. E o gabarito. Pera aí, antes que eu não consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo. Opa, também não. Então a primeira coisa que a gente precisa ter é o gabarito. O gabarito a gente vai usar uma biblioteca que chama NumPy. Eu acho que essa biblioteca é padrão do Python, então você não precisa instalar nada. Mas se precisar, você dá aquele pip install NumPy. Opa. Eu acho que ele por padrão já vem instalado. Se não tiver, dá o pip install NumPy. Então, import NumPy, sei lá, matrizar. Aliás, vamos pegar aquele exemplo da internet, né? Acho que é até mais fácil. Enquanto isso, eu vou procurando a sintaxe aqui. Lá, 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 lá. Uhum. Aí nem precisou. Foi. Era só parênteses que tava faltando aqui. Mas já mostrando que essa merda de sintaxe não faz diferença. Aí, ó, resposta: 7, 7, 13 e 17. Então o gabarito a gente tem. É basicamente colocar as matrizes, declarar as matrizes, né? E aí depois você usa esse matriz A vezes, o vezes é esse ponto dot, a matriz B. Beleza? Então isso aí é só pra gente ter basicamente o gabarito. Não é isso que a gente ensinar nessa aula, senão acabou a aula aí. Vou deixar essa parada comentada aqui, depois a gente volta nela. Mas basicamente, como que a gente vai fazer esta, como fala? Esse exercício aí de Python. Ai, 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 cadê? Cadê o chat? Cadê? Ver se tem alguém falando. Não tem ninguém falando nada. Beleza. Então, basicamente, a gente vai querer transformar essa multiplicação de matriz numa função. Tipo, essa função dot aqui é uma função da biblioteca NumPy. A gente quer fazer a nossa função. Então, por isso eu vou declarar ela como def. Vou tirar essa paradinha aqui. Yes. Resultado. Yes. Cravou certinho os dois resultados.
Então a nossa funçãozinha está funcionando até quando não pode fazer a multiplicação, ela não multiplica porque ela vai identificar aquele erro lá de que a quantidade de linhas da matriz B é diferente da quantidade de colunas da matriz A. Beleza? Porém, eu quero interagir com o usuário agora.